também conosco no YouTube. Bom, meu nome é Fabiano, eu estou sendo pastor aqui na região de Recife, mais especificamente em uma cidade no interior, que se chama Carpina. Aqui nós temos atualmente 15 igrejas. Eu faço parte da Associação Pernambucana. Inclusive, nós temos diariamente aqui vários colegas, pastores, que também estão fazendo parte dessa sala. Pastor Edmir, pastor Acenilton. É apenas para vocês entenderem que eu faço parte desse time aqui na nossa região. Quem me apresentou a sala foi a irmã Verônica, e desde quando ela me apresentou, eu senti o Espírito Santo me desafiando a acordar mais cedo, e quando não estou aqui na sala do Zoom, porque às vezes a gente não consegue, né? Tá ficando maior, e isso mostra que tem aumentado o número de pessoas que estão aí na busca pelo batismo do Espírito. Mas a gente está ali no YouTube, e a gente vai acompanhando e recebendo também as bênçãos. Pastorzão, muito obrigado, tá, por você ter aí nos atendido, né, de pronto aí para poder passar a lição. Essa semana você vai ser o nosso professor, tá bom? E estamos prontos aí para receber aí nossa primeira as lições aí comentadas por você, tá? Hoje você pode, se você quiser, pode dar uma pinceladinha no sábado e estudar junto Okay. conosco aí o domingo, tá bom? Tá bom, vou trabalhar dentro daquele tempo que nós conversamos, tá bom? Obrigado. Meus amigos, eu vou tentar apenas fazer uma projeção aqui. Só são 3 imagens. Vou tentar ser bem pontual. Deixa eu só ver se vai dar certo. Pastor, preciso da sua ajuda só para o senhor confirmar para mim se está aparecendo aí do outro lado a projeção. Tá dando certo? Perfeito, pastor, perfeito. Pronto, Para maravilha. você. Ok. Amigos, o tema da lição para esta semana, o tema geral, é este aqui, ó. A aliança no Sinai. A aliança no Sinai. Eu vou apenas fazer um ajuste aqui e já volto aqui para a projeção. Só um instante que a gente já volta. Deixa eu só fazer uma introdução e a gente volta aqui para as imagens. Bom, o tema geral da lição do trimestre é a aliança eterna de Deus com o seu povo. Este é o tema geral da lição, né? Do nosso livro-texto. O trimestre que começou no mês anterior, em abril, e vai até junho. Nós estamos, então, nessa jornada diante desses 3 meses. Queridos, eu quero fazer uma recapitulação por nos tratarmos aqui, por tratarmos do tema da aliança, de quais alianças nós estudamos nesses primeiros temas, nessas primeiras semanas deste tema geral. E aí nós poderíamos mencionar que até agora estudamos 3 outras alianças. Primeira delas, a aliança feita com Adão, que também é conhecida como a aliança adâmica. A segunda aliança que estudamos foi a aliança feita com Noé, que também é conhecida como a aliança noética. E também existe a terceira aliança que já estudamos, que foi feita com Abraão, e também pode ser classificada como a aliança abraâmica. Então, estas foram as 3 primeiras. Hoje, a partir dessa semana, nós estaremos mergulhando em uma quarta aliança que o estudo vem trabalhando. É a aliança no Sinai, também conhecida como a aliança sinaítica. Podemos também chamar dessa forma. Bom, a impressão que podemos ter quando estudamos as alianças, e essa em especial, é a de que na aliança sinaítica, a salvação era possível através das obras. É a impressão que podemos ter. Isso porque nos capítulos 19 e 20, especificamente falando do livro de Êxodo, encontramos várias leis
e a orientação de Deus era para que o povo considerassem e obedecessem essas leis. Como assim leis? Eu vou dar alguns exemplos aqui de leis que nós encontramos tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 20. Por exemplo, ao lermos esses capítulos, assim como outros também, mas em especial esses, nós identificamos ali algumas leis mostrando como o povo deveria se portar com o próximo. É uma lei, está ali registrado. Temos também ali outra lei, por exemplo, de como eles deveriam guardar a terra. Temos ainda a lei que mostrava como seriam as mediações sacerdotais. Também temos uma outra lei que mostrava como deveriam ser ministrados os cultos perante o povo de Israel, entre outras leis. Uma vez tendo essa base de que existiam várias leis, de modo aparente, parece que Deus estava exigindo que se guardasse a lei para se alcançar a salvação. Quando nós fazemos uma leitura superficial, tantas leis, tantas orientações, parece que a salvação ela se dava mais ou menos por meio de alguém obedecer para poder ser salvo. Poderíamos classificar isso como salvação pelas obras. É a impressão que se tem. No entanto, a base de todas as alianças, tanto desta que estaremos estudando hoje e nos próximos dias, quanto as outras que já mencionei, quando fizemos aqui a recapitulação, a base das alianças não era obras, salvação por meio de obras, mas a base das alianças é o amor de Deus e a graça de Deus para com o seu povo. Aí está a base de todas as alianças. É importante entendermos também que as alianças são desdobramentos do mesmo plano de salvação. Como assim, pastor? Queridos, eu quero ler só 2 textos com vocês, porque o nosso tempo ele é determinado assim bem pontual, mas em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16, a Bíblia diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Vou voltar a falar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se a Escritura ou as Escrituras são todas ou todos os livros foram inspirados por Deus, nós entendemos então que o que a Bíblia fala em um determinado momento, por exemplo, no Velho Testamento, precisa também ser falado o mesmo tema trabalhado no Novo Testamento. Então a Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia não entra em contradição. E em relação ao tema da salvação, não existe da parte de Deus um plano no Velho Testamento de uma forma, um meio de ofertar a salvação ao ser humano de uma forma, e no Novo Testamento isso ser ofertado de uma maneira diferenciada, de uma maneira diferente. E é equivocado, então, pensarmos que o plano da salvação sofre variações ao longo da Bíblia. Não sofre. Pelo contrário, o plano da redenção ele está registrado desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Da mesma forma, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento apresentam o mesmo plano da salvação. E este plano tem como base, como eu já falei, é sempre bom lembrar, a graça e o amor de Deus pelos seus filhos. Bom, existe a descrição de Êxodo, onde mostra uma iniciativa na primeira pessoa. E esta é mais uma evidência de que o plano da salvação se dá por meio da graça. Exemplo, sempre Deus toma a iniciativa, Deus sempre tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem, mesmo o homem tendo pecado, como nós conhecemos a história do pecado, da queda da humanidade lá no Éden, no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Desde aquele primeiro momento, Deus não virou as costas para os seus filhos e os deixou ao acaso. Deus sempre tomou a iniciativa e foi isso que ele fez no jardim. E ao estudarmos o desenrolar da história da humanidade no Velho Testamento,
Nós temos evidências de que sempre foi assim. E aqui em Êxodo, no livro do Êxodo, Deus também usa algumas expressões que evidenciam isso. Exemplo, Deus diz assim, ó, eu vou resgatá-los, eu vou libertá-los, eu vou fazer de vocês nação, eu vou devolver a dignidade de vocês, eu vou tirar o peso do chicote das suas costas, eu vou tirar o peso do chicote forçado, eu vou fazer vocês serem reinos, ou reino no singular, e cidadãos livres. E Deus sempre usa expressões na primeira pessoa, ou seja, mostrando, evidenciando que ele é quem toma, dentro do plano da redenção, a iniciativa de ir ao encontro dos seus filhos, dos seres humanos. Desta forma, tentando agora nos encaminhar para o fim, precisamos compreender que a obediência às leis não é a causa da salvação, mas a consequência. Então, entenda isso. A obediência às leis é o que a lição já na parte introdutória vem trazendo. A obediência às leis não é a causa da salvação, ou seja, você não é salvo porque você irá ou está obedecendo leis. Você é salvo porque Cristo já morreu por você e por mim na cruz do Calvário. E ele, por ter feito isso, em algum momento, ele falou uma frase dizendo assim, que se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, a salvação é a consequência. Nós reconhecemos que Jesus morreu, nós exercemos a nossa fé neste sacrifício de Cristo na cruz, e como gratidão, aí sim nós fazemos aquilo que ele pede, porque ele diz assim, se me amares, guardareis os meus mandamentos. E a lição dessa semana traz uma série de milagres, ela vai mostrar isso, milagres maravilhosos que Deus fez pelo seu povo. E um desses milagres foi a libertação do povo de Israel do jugo e da opressão que eles passaram na terra do Egito. E com isso aqui eu finalizo, para a gente orar, onde, por exemplo, um dos primeiros milagres que a lição vem trazendo, nesse milagre se destaca dois aspectos. O resgate físico do povo e o resgate também espiritual. Por que físico? É que eles, o povo de Israel, estavam geograficamente presos, mas Deus fez com que eles se tornassem livres. E a libertação espiritual, por terem passado vários anos no Egito, e com isso eles foram influenciados pela adoração a falsos deuses. E Deus, então, diante da influência negativa que o povo teve, uma vez que a maioria das pessoas, entre outras nações, tinham costumes e hábitos espiritualmente errados, eles então, o povo de Israel, foram influenciados de alguma forma e Deus precisava libertá-los internamente agora, removendo do coração deles qualquer influência que os afastassem ou que estivessem afastando eles ali naquele momento da comunhão com Deus. Eu quero só ler agora o verso para memorizar, e agora eu vou mostrar a projeção, para que aí sim a gente possa concluir. Deixa eu só mostrar aqui a projeção em relação ao texto de hoje. A Bíblia fala assim, e este é o texto que serve como base para o estudo de toda a lição essa semana. Em Êxodo, capítulo 19, 4, a palavra de Deus diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Este aqui é o texto base. E o que é que a gente pode extrair desse texto? Queridos, esse texto aponta 3 aspectos importantes da salvação que Deus oferece ao seu povo. No texto que acabamos de ler, Deus diz assim, ó, o que fiz aos egípcios. O que fiz aos egípcios. Aqui mostra a demonstração do poder de Deus. E quando a gente lembra dos milagres que Deus operou no meio do seu povo, Deus abriu o mar, Deus fez com que o maná caísse, Deus fez com que aqueles egípcios fossem destruídos para beneficiar o seu povo. Uma vez que o povo estava cativo, estavam sofrendo, e o rei do Egito não quis obedecer às ordens de Deus, os egípcios, então, se tornaram inimigos do povo de Deus. Infelizmente, eles precisaram ser
destruídos. Não porque Deus queria, mas porque foi uma consequência deles também não terem aceitado a graça de Deus, a vontade de Deus. E aqui mostra a demonstração do poder de Deus. Aqui também mostra uma outra expressão nesse texto que Deus diz assim: levei vocês sobre asas de águia. Asas de águia. Em outras palavras, aqui demonstra uma maneira maravilhosa de como Deus conduziu o povo pelo deserto. E a terceira parte mostra um outro termo neste verso, onde diz assim: os trouxe para perto de mim. E aqui revela o relacionamento pessoal de Deus com seus filhos. Queridos, quando eu olho para a minha vida, e eu queria que você pudesse agora olhar para a sua, quantas demonstrações Deus tem feito e tem apresentado para conosco também. Quantos milagres. Nós estamos num cenário ainda pandêmico, e eu sei que Deus também tem milagrado a tua vida, assim como fez com o seu povo, o povo de Israel no passado. Deus também, ele tem nos acompanhado e tem nos apresentado uma maneira maravilhosa de nos conduzir pelo deserto dessa vida. Assim como fez com o povo de Israel, quando diz assim: levei vocês sobre asas de águia. As asas do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida todos os dias. E Deus ainda demonstra hoje, comigo e com você também, com cada um que está aqui acompanhando esta sala, um relacionamento pessoal de amor com os seus filhos. Então, amigos, que nós possamos entender que esse Deus é um Deus maravilhoso. Durante essa semana iremos aprender evidências desse amor, e que eu e você, hoje, neste dia, possamos confiar neste Deus, assim como o povo de Israel também confiou, e por conta disso, eles puderam receber as bênçãos de Deus. Eu queria orar com você agora, para que Deus possa nos ajudar a confiar nessa promessa, e que você possa, se possível, fechar os olhos para que nós possamos falar com Deus através dessa oração. Oremos. Santo Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, nas primeiras horas desse dia, porque nós aqui nos reunimos com a certeza de que diante de uma multidão virtual que se reúne, nós temos a presença real do Espírito de Deus que nos une. Senhor, assim como foi com o povo de Israel, que possas nos ajudar a termos fé no Teu poder e possamos confiar no Teu plano de salvação, uma vez que esse mundo está perdido e que nós hoje somos o Israel em nossa geração, que nós possamos então entender que existe também libertação para cada um de nós diante desse mundo de pecado que nos assola com tantas coisas que fazem com que em nosso rosto caiam lágrimas, que fazem com que nós percamos o nosso sono, mas a Bíblia diz que logo em breve haverá uma libertação final para todo sempre, onde nós viveremos com o Senhor pela eternidade. Que o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo aqui e que o Senhor também abençoe a sequência desta sala em sua programação a partir de agora. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Que bênção, né? Deus continue abençoando você aí grandemente, né? A lição essa semana promete, né? Essa lição está muito boa. É bom nós percebermos, aprendermos como Deus ele tem guiado e tem cuidado do seu povo, né? Que maravilha. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Nós temos aqui conosco aqui vários pastores, gente, além da multidão, né, de pessoas que tem acompanhado diariamente a Sala 57, né? É gente orando junto, é um movimento de oração, é um movimento que se aprofunda na palavra de Deus, né? É um movimento que gosta de estudar a palavra de Deus. Não é, Leandro? Leandro está sempre aí, né? Leandro hoje está ali com a mão no queixo. Irmão Josué também prestando atenção, né, irmão Josué? Que bênção, que maravilha, né? Gente, é muito bom nós estarmos juntos aqui, é uma satisfação muito grande, muito grande. Eu quero hoje chamar aqui, deixa eu ver se está aí o pastor Rojaime. Pastor Rojaime, eu vi que o senhor está por aqui, mas antes, deixa eu só falar aqui para você acompanhar. Deixa eu ver, pastor Rojaime está por aí? Eu vi o nominho dele aqui, mas não sei se ele está aí
pronto para poder atender a gente. Se não, fique à vontade, tá? Muito bem. Olha só, nós temos aqui o pastor Abdoral, que está sempre conosco aí, ajudando, sempre pregando aqui também na sala, né? Nós temos o pastor Acenilto, pastor Aguinaldo, né? O pastor Alfredo Florencio, nós temos o pastor Elias Pedrosa, pastor Esmeralda Alcântara, pastor Ivo, está sempre aqui também conosco. Todos os pastores aqui são pastores já tem a carteirinha da sala 57, né? Pastor Fabiano, aí que vocês viram aí, passou a lição, né? Também nós temos aqui o pastor Nuno, né? Pastor Nuno Venâncio, pastor Rui Linhares, pastor Cimei. Amigos, olha só que bênção, né? Pastor Ezequiel está aí conosco também, sempre, né? E nós temos um grupo grande, o pastor Arão, né, que tem aí participado na sala, pastor Celso Moreira, né, pastor Gilberto, nós temos o pastor Gondim, né? Olha que benção, gente. Isso aqui eu já falei ontem, vou falar de novo, né? Isso aqui está parecendo mais uma associação já, né? Pastor Joel, né? Pastor Joel que está conosco aí. E tem, gente, isso é só o que está aqui no YouTube, no Zoom, tá? Sem falar os que estão lá no YouTube acompanhando, né? O pastor Fernando, por exemplo, sempre acompanhando, está por aqui, para mim deve estar por lá. O pastor Moreira já disse que está ligado lá no YouTube. Hoje alguém entrou antes dele aí no poço, né? Então, que maravilha, né, irmã Júlia Gonçalves? Irmã Zídia, né? Que bênção, né? Temos tanto homens de Deus junto aqui conosco, né? E a alegria muito vem, né, irmã Dondora? A irmã Dondora está sempre ali, na janelinha, prestando atenção. Amadas, hoje, olha só para você ter ideia, nós temos tantas irmãs aqui, e se a gente fizer uma pesquisa, eu acho que você vai concordar comigo, viu? Vejo que o pastor Esmeralda está ali junto com a digníssima, né? Acompanhando, né? E é bom, várias pessoas aqui, às vezes está a esposa junto, às vezes está filho, filha, né? Acredito que deve ter até neto aí acompanhando junto, aí é bênção do Senhor. Hoje é um dia especial, é ou não é? Hoje é um dia especial. Hoje se comemora o Dia das Mamães, né? Deixa eu até ver aqui, gente, se eu consigo. Não sou tão bom quanto vocês na questão da internet, não, viu? Mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Consegui? Acho que sim, né? Só para você ver isso aí, olha, a moderadora, a Kelly, né? Passou aí para nós, né? Hoje comemora-se o Dia das Mães, né? E eu quero aqui, nesse momento de intercessão, de oração, tá? Eu quero aqui colocar as mães no altar do Senhor. Quero colocar as mães no altar do Senhor hoje, né? Pedindo a bênção de Deus sobre cada uma dessas mamães, tá? A mãe, eu não tenho palavras, né? Graças a Deus, a minha mãe, ela é viva. Ontem eu li aqui um pedido da cidade, presta atenção nessa cidade aqui, gente, olha só, Jucuruçu. Já ouviu o nome dessa cidade? Essa cidade, ontem nós pedimos a bênção sobre uma irmã aqui, que é lá dessa cidade. E você sabe, essa cidade é a cidade que os meus pais moram, né? Meus pais moram num vilarejozinho muito grande, acho que tem 3.000 pessoas de habitantes, a região lá. Chama-se Arraial do Coqueiro. Alguns dizem assim, pode vir alguma coisa boa do coqueiro, né? Mas, assim, ontem eu achei interessante, uma pessoa lá de Jucuruçu fazendo pedido de oração na sala 57. Olha, já estou feliz de ver, viu, que Jucuruçu está conectado aí, viu? Que bênção. Então, minha mãe mora lá, naquela regiãozinha, né? Minha mãe chama-se Carmelita. Ela tem 79 anos de idade, forte, viu? Uma índia bonita, né? Animada, viu? Às vezes, quando eu falo com ela, eu falo, mãe, acho que eu vou aí no final do ano. Vem, né? Mãe, a gente é benção demais. Para elas, parece que a gente não tem defeito nenhum, né? E eu quero aqui homenagear todas as mamães, né?
Eu vejo aqui, eu não sei se todas vocês são mães, que eu estou vendo aqui na janelinha, mas vocês não são mães, são filhas, né? E você tem um vínculo muito forte com a mamãe, né? E hoje nós queremos apresentar vocês. A Rose está aí, eu estou vendo que a Rose está bem concentrada aí. A Cirlei está por aí também. A Vanusa, olha só, quantas mulheres nós estamos na sala, né? Daniela Cristina, a Mari, né? Quantas irmãs queridas, Eleonor, que bênção, irmã Eleonor, você está conosco aí, né? Desculpa não colocar exclusividade aqui, isso aí é só o pastor Wagner sabe fazer, viu? Colocar sua foto aqui, viu? Mas a gente vai aprendendo, né? Espero que eu não tenha tempo de aprender tudo isso, que o pastor Wagner volte logo, viu? Eu estou vendo aqui, a irmã está bem concentrada aqui, tá? O nome é Madu Maia, né? Que bênção, né? Irmã Eliane com a camisa bonita da sala 57, a irmã Marta, a irmã Ana Cleide, olha quantas bênçãos. Gente, é maravilhoso. Se formos fazer uma pesquisa aqui, eu tenho certeza, viu, pastor Esmeralda, eu tenho certeza que o número maior de pessoas aqui seriam mulheres. Geralmente é assim, viu? Nas nossas igrejas, nossas reuniões, os nossos treinamentos, as mulheres parecem que elas estão em peso ali, esmagando a gente, viu? Mas que Deus possa continuar abençoando a cada uma de vocês, tá? Eu quero chamar aqui, olha, deixa eu aproveitar aqui. Pastor Cimei, pastor Cimei, você está por aí? Eu queria que você fizesse essa oração de intercessão por essas mamães. Estou aqui, pastor. Meu amado, por bondade, então, faça essa oração de intercessão pelas mamães e aproveita também, colocando aí o pastor Wagner, né? A mamãe Ana, né? Que é a esposa do pastor Wagner, e orando por tantos pedidos que nós temos também aqui no chat, né? No chat aí, nós temos ali nos grupos, né? Nos grupos. Vamos fazer uma oração, né? Por essas mulheres guerreiras aí nas orações, né? Guerreiras aí na nossa igreja, na missão, né? Vamos orar por elas agora, pastor? Vamos sim. Pastor, eu vou fazer uma breve oração de introdução e logo em seguida você continua, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor, Pai, é bom demais. O Senhor é extraordinário. O Senhor é tremendo. E nós confiamos inteiramente, Pai, na tua direção, na tua palavra. Nós confiamos, Pai, em ti. E nesta manhã, Pai, nós entramos na tua presença e nós queremos invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nada somos e nada podemos se nós não estivermos contigo. Eu sei que no Senhor tudo podemos, quando estamos baseados na tua palavra, porque o salmista diz, tudo posso naquele que me fortalece. Pai querido, hoje nós queremos carregar em nossos braços essas mulheres que são pessoas tremendas em nossa vida. Pai querido, as mamães. Nós queremos interceder, Pai, também pelas pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade. E hoje nós vamos colocar também na tua presença o pastor Wagner e a sua esposa, a mamãe Ana. Pai querido, por favor, agora o pastor Semeio, Pai, vai trazer essas pessoas na tua presença, no teu altar. Nós queremos clamar, Pai, pela tua mão que guia, que dirige, que guarda, que abençoa, que cura e que restaura. Pai, por favor, escute o nosso clamor. Pastor Semeio agora vai nos levar na tua presença. Pastor Semeio, por favor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, ainda continuamos aqui, Senhor. Em frente ao teu trono de glória, pela fé contemplamos a tua beleza, pela fé recebemos nesta manhã, quando o sol ainda não nasceu, o banho da tua graça e da tua misericórdia.
Aqui está o teu povo, ó Deus, prostrado humildemente em oração, porque o teu povo reconhece a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está inclinado a ouvir o seu povo, porque nós estamos entrando em tua presença com a autoridade do teu Filho Jesus, aquele a quem o Senhor elevou e exaltou a Senhor e Cristo, aquele por quem nós adentramos o santuário celestial e nos postamos diante da tua presença. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, e bendito seja o tradutor de nossas orações, o intérprete de nossas orações, o Espírito Santo, aquele que leva até o teu trono de graça a nossa falha oração de maneira perfeita. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tomou todas as providências para nos ligar a ti. E nós louvamos o teu nome por esse privilégio, ó Pai, de começar o dia colocando em tuas mãos aqueles que nós amamos. Em primeiro lugar, queremos trazer aqui a pessoa do pastor Wagner, a sua esposa, que estão passando por esse momento de dificuldade, mas que temos a certeza que o Senhor está com os olhos voltados para ele e que o Senhor está cuidando da sua saúde, está cuidando da saúde da irmã Ana, e nós temos certeza que muito breve nós estaremos em companhia destes dois servos teus, adorando a Deus através da sala 57, sendo conduzidos por ele, como todos os dias assim fazemos, mas nós também louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor ergueu e levantou homens, os pastores que aqui estão, assumindo essa responsabilidade, e nesse momento eu oro, Senhor, por estes servos de Deus, para que o Senhor conduza-os, para que o Senhor ilumine-os, os inspire, para fazer esse trabalho enquanto o nosso querido pastor Wagner está convalescente e se recuperando da sua enfermidade. Então entregamos em tuas mãos, Senhor, nesta hora, a estas joias preciosas, Pai. Te oferecemos como presente, Senhor. Este grupo de pessoas que caminha por este mundo, que é um grupo que nós podemos assemelhar o amor que ele possui ao amor divino. Estas mães maravilhosas que têm vivido suas vidas em prol dos seus filhos, Pai. Elas praticamente se anulam, elas praticamente esquecem de si mesmas quando seus filhos nascem. Tu sabes, Pai, que há mais ou menos 2 meses atrás a minha mãe dormiu no Senhor, e há muitos aqui que não têm a sua mãe, como eu, hoje, para abraçar e homenagear. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer pelas mães que tivemos, aqueles que perderam as suas, te agradecer por essas mulheres que nos conduziram ao Senhor, por essas mulheres que nos amaram incondicionalmente, que deram um testemunho vivo do amor divino. Aquele amor que aceita toda criatura, aquele amor que aceita os filhos defeituosos, que ora, que se preocupa, que intercede por aqueles filhos que estão desviados. Esse é o amor que nós conhecemos, Senhor Deus, um amor humano que se assemelha ao teu e que nos inspira a te amar. Nós queremos orar nessa hora de maneira especial pelas mães enlutadas, Pai, pelas mães que perderam seus filhos pela Covid ou por qualquer outra razão, que agora estão pranteando, que estão sofrendo. Todos os dias, mães erguem seu clamor, porque, Senhor, esse clamor circunda a terra, e há muitas mães hoje, infelizmente, que estão muito tristes, porque receberam a notícia da perda de alguns dos seus entes queridos e seus filhos. Pai querido, clamamos para que o Senhor envie o seu Espírito para consolar essas mães, que o teu Espírito esteja junto delas agora. Abençoe, Pai querido, todas as mães presentes nessa sala 57. Essas mães que acordaram cedo e que fazem isso quase todos os dias para interceder por suas famílias, para interceder pela igreja. E assim como o pastor falou, há um maior número de mulheres aqui hoje nesta sala, e normalmente é assim, porque nós sabemos, ó Pai, que esse papel de intercessão normalmente é ocupado por essas mulheres, e na maioria das vezes por mães. Põe tua mão poderosa sobre elas hoje, ó Pai, e atenda às orações que elas fazem, que elas estão erguendo a Ti nesse momento, a fim de que, ó Deus, os seus sonhos, os seus anseios, as suas petições subam até o Teu trono de graça como um aroma suave, ó Pai. Olhe para essas mulheres com Teus olhos de amor e enriqueça a vida delas com a bênção do céu, dando para elas a consciência
da tua graça, a consciência da salvação em Jesus, para que elas vivam de cabeça erguida e possam continuar esse mistério intercessório. Toma-nos em tuas mãos, Pai, dirige a continuidade desta sala hoje e fala conosco através de tudo que acontecerá aqui. Essas bênçãos nós te pedimos, agradecidos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Bênção pura, hein, pastor Cimei? Muito obrigado, viu? Glória Muito a Deus. obrigado. Esse momento tão gostoso, né? Momento de oração. Eu gosto muito desse momento de intercessão. É um momento da sala que eu acho muito bacana, né? A gente se apresentando, colocando aí os nossos amigos, irmãos, pessoas queridas, né? Na presença de Deus. Talvez nós estamos falando aí para alguma mãe que perdeu um pouco a esperança, né? Alguma mãe que vê o filho, né, vivendo talvez em situação totalmente contrária àquilo que ela gostaria. Eu quero dizer para você hoje, mamãe, que não perca a esperança, tá? A esperança é Jesus. Jesus tem cuidado de você, da sua família. O Espírito Santo está constantemente, tá? Falando, não perca a esperança. Confie no Senhor. Confie no Senhor, tá? Eu tenho falado com várias mães e algumas mães têm falado algumas coisas que corta o coração da gente, né? Mas Deus sabe de tudo e Deus tem trabalhado para que esses filhos que não têm entregado a vida ao Senhor, que não têm vivido o Evangelho, para que eles venham. A oração de uma mãe é tremendo. Continue orando, não desista. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês que na semana que vem, tá, o pastor Wagner está organizando aí, tá, partir talvez aí, espero que dê certo, tá, de um dia, não sei se terça, segunda ou terça-feira, amanhã ou depois, começaremos a fazer um trabalho com os jovens, né? Que bênção estarmos juntos aqui. E nós precisamos, sim, orar muito por esses jovens. Precisamos demais. Jovens é uma força tremenda na igreja. Quando eles são consagrados ao Senhor, eles mexem com tudo. E nós temos aqui o pastor Rojaime está aí conosco. E daqui a pouco, pastor Rojaime, fica preparadinho aí que eu vou pedir para você fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre o pastor Aguinaldo, que vai fazer a mensagem hoje. Pastor Aguinaldo, o senhor já está pronto aí, pastor Aguinaldo? Boa noite. Boa noite. Está amanhecendo o dia. Isso é emoção, pastor, de lembrar das nossas mamães, né? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Realmente, ontem a igreja aqui, a central aqui de Pesqueira, um grupo saiu fazendo uma serenata. Nesse momento, a igreja tem e algumas igrejas aqui no Nordeste, eu imagino que no Brasil fazem serenata para as mães, é um momento assim marcante, emocionante para elas, homenageando as mamães, né? Hoje realmente é um dia muito especial e louvado seja Deus por isso, por este dia, por todas as mamães que estão aqui e por nossas mães, né? Exemplo do pastor Semei, mamãe descansa no Senhor, mas eu tenho a mamãe esposa aqui que a gente tem dado um carinho especial para ela hoje. Todos os dias ela recebe meu carinho, mas hoje especial, homenageando por este dia. E a todas as mamães que estão aqui, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus lhes ilumine, dê a cada uma de vocês sabedoria, discernimento, perseverança, e que esse amor, que é um amor comparado ao amor de Deus, né, é o que mais se aproxima do amor de Deus, eu já ouvi um pregador falar assim, que esse amor que vocês têm possa transformar vidas dos seus filhos e das pessoas por quem a mamãe intercede, que às vezes a mãe ora por pessoas, né? As mulheres, as mães, elas intercedem por muitas pessoas, que elas possam ter a alegria de verem as suas orações atendidas para a honra e glória de Deus. É isso aí, pastor Evaldo.
seu microfone está fechado. Bênção pura sem mistura, né? Muito bom. Eu vou chamar aqui o pastor Rojaime, pastor Paulo Rojaime, homem de Deus. Abre seu microfone aí. Bom dia, pastor Adevaldo. Quanto tempo, hein? Que bênção, pastor Paulo Rojaime. Pastor Paulo Prazer, Rojaime, eu não sei, pastor Paulo Rojaime, se você tem entrado outras vezes aqui no Zoom, né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu notei aqui no Zoom, né? Imagine você tem visto, acompanhado aí de outras maneiras. Pode até ser que você esteja aí, apesar que era o pastor Wagner que está sempre aqui à frente, né? Então, dificilmente também eu fico buscando ali todos os pastores, né? Pastor, fala para nós quanto tempo você está conosco aqui na sala, é a primeira vez que você entra? Aqui no Zoom foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser agraciado. É apenas 1000 aparelhos, né? Podem entrar. Apenas. Mas eu acompanhei a vigília, eu tenho assistido esporadicamente e tenho me alegrado com esses encontros matutinos aí. Deus é muito bom, né? Muito bom. Pastor Paulo Rojaime, gente, eu trabalhei porque eu estou agora aqui na UCB, né? Mas trabalhei lá na União Sul Brasileira, né? E foi meu departamental de jovem, homem de Deus, aí fizemos muito trabalho juntos, né? E a alegria recebê-lo aqui, pastor Paulo Rojaime. Foi um bom tempo que passamos ali no litoral paranaense, Graças né? a Deus. Dias Você atrás continua na Sul Paranaense, pastor? Continuo, estou aqui na benção. cidade de Curitiba, no distrito de Vila Centenário. E dias atrás eu Benção. tive a oportunidade de acompanhar o pastor Moura na vigília, e ele deu testemunho de quando foi fundado o encontro de oração das madrugadas lá no IAE, antigo IAE. Isso foi praticamente há 33, 34 anos atrás. E ele deixou aquela semente e hoje tem um grupo de intercessores maravilhoso ali e que se espalhou pelo Brasil. Um desses que frequentava lá era o pastor Esmeraldo, que eu vi aí pela manhã. Pastor Esmeraldo, meu abraço a você, viu, querido? Legal, que bacana, hein? Prazer vê-lo, pastor Rojaime. Fomos contemporâneos no antigo IAE, embora nós sejamos novinhos, né? Mas foi naquele tempo Exatamente. ainda. Prazer em revê-lo, viu, amigo? Prazer é nosso. Que bênção, que bênção. Então, pastor Rojaime, por bondade, ora então pelo o nosso pregador de hoje. Pastor Aguinaldo. Oremos Isso então, mesmo. queridos. Bondoso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor com que nos amou. Porque ainda estando mortos em nossos pecados e delitos, o Senhor nos deu vida. E isto, para que ninguém se glorie, foi através de Cristo. Porque nele há a vida eterna, vida original, e é desta vida que estamos bebendo, ouvindo, testemunhando através dos cultos da Sala 57. Nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que já tem acontecido aqui durante esses meses todos. Uma multidão de intercessores, adoradores, uma multidão de pessoas que estão se preparando para o batismo pleno da chuva serôdia. E nós te louvamos, Senhor, e aquilo que parecia limitar a força da tua igreja, a força da oração, e foi quando as portas de todas as igrejas se encerraram, nós, pela tua orientação, pela vida do pastor Wagner, o Senhor abriu salas de oração através da internet, através do Zoom, através do YouTube, e uma revolução do Espírito Santo, através de maneira digital, de maneira através da internet. O Senhor tem despertado milhares e milhares de pessoas. Nesta manhã, ouviremos, Senhor, a tua palavra através do pastor Aguinaldo. Que o Senhor esteja colocando a tua mão de força, de poder, inspirando a sua vida, mas especialmente iremos pedir à pessoa do Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo esteja iluminando a sua vida nesse exato momento, para que ele, falando iluminado pelo Espírito Santo, a gente entenda o recado do céu para a edificação de todas as vidas. Ainda permaneças, ó Pai, com o pastor Wagner,
sua esposa, a sua recuperação, e de todos os nossos queridos irmãos que estão passando por lutas na sua vida física, mas te agradecemos porque na vida espiritual o Senhor nos tem dado muitas e muitas vitórias. Também esteja com o pastor Adevaldo, com os demais pastores, com todos os líderes da nossa igreja. Que abençoa, Senhor, as nossas queridas mamães. Elas são uma parte essencial da tua igreja, porque são mulheres que oram e sustentam todos os ministérios. Oramos agradecidos em Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Paulo Rojaime. Alegria imensa em revê-lo. Bom, igualmente, amigo. Que legal, que bacana. Muito bem, então, nós teremos agora o nosso sermão, a nossa mensagem de hoje com o pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo, chega para cá. Pastor Adevaldo, mais uma vez, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? O som está bom aí? Perfeitamente, pastor. Amém, glória a Deus. Pastor Paulo Rojaime, muito obrigado pela oração, uma bênção. A Sala 57 está nos dando oportunidades, né, de conhecer pastores, né? Eu entro aqui, tem muitos pastores que eu conheço, nós somos aqui da Associação Pernambucana Central, né, na região aqui próxima a Caruaru. Distrito que eu estou como pastor é o distrito de Pesqueira, uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, fica a 80 quilômetros de Caruaru. E alguns pastores aqui que participam da sala, que foram contemporâneos meus, como o pastor Elias Pedrosa, meu professor do coração, pastor Gondim, o meu professor, e muitos outros pastores que eu tenho encontrado aqui, e outros que eu tenho conhecido a respeito, conforme Adevaldo, o pastor Flores. Uma bênção a sala, louvado seja o Senhor. Amados, nós estamos vivendo em um tempo de muito sofrimento para muitas famílias. Essa pandemia tem maltratado, né? Maltratado muitas famílias. E algumas pessoas têm perdido entes queridos. Aliás, muitas pessoas. E aqui na nossa associação, por exemplo, tem um pastor Ronildo. Eu tive uma informação que só o pastor Ronildo perdeu 9 entes da família dele. Assim, 9 pessoas ele perdeu. Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. Aqui no distrito nós tivemos algumas pessoas da nossa igreja aqui que descansam no Senhor. E semana passada eu acompanhei o drama de uma mãe, né, de uma mulher, de uma mãe, né, que também a filha dela, uma moça, uma professora, ela era diretora de uma escola aqui, uma escola ela já foi, na época, era a escola adventista, né? Mas aí com a abertura de igrejas, de escolas maiores próximos aqui, como Belo Jardim, Caruaru, a escola daqui foi fechada há um bom tempo atrás. E elas deram continuidade aos estudos, né, aos ensinamentos aqui da igreja, aos alunos, uma escola com 200 alunos, mais ou menos. Elas abriram uma escola aqui chamada IEA, e essa jovem diretora, né, descansou também por conta do Covid. Muitas mães têm orado e intercedido pelos seus filhos. Nós estamos orando por todos eles. E acompanhando o drama da irmã Nice, nesses momentos em que a filha estava internada, entubada, me veio no coração de contar assim, um pouquinho de como ela passou esse momento. As mulheres são maioria aqui nessa sala, as mulheres também estão, estatisticamente, né, tem sido feito um estudo aí, são maiorias em muitas igrejas, na maioria das igrejas a mulher ela é a maioria.
E como o pastor Rogério me falou agora há pouco, né, elas têm intercedido, têm sido uma força, né, no desenvolvimento da igreja, e principalmente através das orações. Eu pensei em falar sobre uma mulher que passou por uma luta muito grande. E eu quero trazer para vocês, compartilhar a tela aqui, eu quero conversar com vocês um pouco sobre, contar a história de Noemi e tentar tirar aqui algumas lições de como foi a vida dela, e ela foi uma vida de perdas também, e como é que ela enfrentou essas perdas. E possivelmente a história de Noemi pode ser uma inspiração, um encorajamento, um consolo para muitas mães que estão aqui, para muitas pessoas que estão aqui, estão passando uma luta muito grande também. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu gosto de trabalhar com audiovisual. E eu vou usar aqui eu coloquei como tema, né? O teu Deus é o meu Deus. Deixa eu ver se ela... Ok. O teu Deus é o meu Deus. É o tema que eu coloquei aqui para esse estudo desta manhã. E a história de Noemi está no livro de Ruth, né? Eu encontrei esse título aqui, o livro de Ruth, uma jornada de amor. E o livro se inicia dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então Noemi, seu marido e filhos foram viver em Moabe. Lembram da origem de Moabe, ou dos moabitas? Este povo surgiu da relação incestuosa de Ló e suas filhas, dando origem aos moabitas e aos amonitas. Noemi foi uma mulher sem marido, ou uma mulher sem marido fosse em Moabe, fosse em Israel, era uma criatura infeliz e vulnerável para o contexto da época, e principalmente. Hoje já é difícil, no tempo de Ruth era mais difícil ainda. E Noemi era uma mulher assim, né? A gente conhece a história, ela depois de 3 funerais que lhe partiram o coração, viu-se também sem nenhum, se viu sem um homem para protegê-la dos desastres da viuvez. Mesmo com a perspectiva de uma vida miserável em sua cidade natal, Belém, decidiu que ir para casa seria melhor que ficar em Moabe. Ela teve notícias, né, de que a fome que fez com que ela saísse de Belém a situação estava melhor, e na condição que ela se encontrava, num país estrangeiro, viúva, ela tomou a decisão de voltar. Assim, ela deixou Moabe e voltou para casa. Suas 2 noras viúvas seguiram-na. Mas Noemi recomendou que voltassem, explicando as implicações de ser uma mulher solitária e idosa em Belém. Ambas eram jovens, as suas noras, e podiam recomeçar a vida. Seria tolice atrelar-se à velha sogra. Orfa atendeu ao conselho de Noemi e voltou. Mas Ruth não voltou. Eu fico imaginando a dor, a situação, a dificuldade que Noemi, o que passava, fico tentando imaginar o que passava na cabeça dela. Eu liguei várias vezes aqui para a irmã Nice, teve uma outra irmã também que perdeu o seu esposo. A gente chora, a gente sofre, porque eu imagino, né, é uma dor muito grande. E a irmã Nice agora tendo, né, voltar na escola e estar dirigindo a escola, os alunos, os professores. É uma lembrança muito forte, dói muito, e Noemi, ela estava vivendo esse momento. E sabendo da dificuldade que seria, e vendo que suas noras eram jovens, ela talvez
tomou uma decisão, porque no contexto da história a gente percebe que tanto sogra como nora, elas tinham um bom relacionamento. Às vezes a gente vê algumas brincadeiras de nora e sogra e tudo mais, né? Mas no contexto aqui elas tinham um relacionamento muito bom. Eu imagino também que deve ter sido difícil para ela ter dado sugerido essa opção para suas noras, né? Olha, comigo vocês não vão ter mais nada, não é possível, os meus filhos, mesmo que eu tivesse, casasse, não tem como. Então, eu sugiro que vocês voltem, né, para as famílias de vocês. E ao ler o livro, a gente vê aí que órfã ela volta, mas Ruth não. Aspectos importantes nessa história. Primeiro, Noemi era realista, não escondia a situação difícil que estava vivendo. E agora vem a parte mais difícil, dolorosa. Deus permitiu uma fase dolorosa em sua vida. E a não ser que aceitasse a situação tal como era, ela não seria capaz de lidar de forma inteligente com as circunstâncias. E olha, eu fiquei observando, a motivação de trazer essa mensagem foi a irmã Nice, a mãe da irmã Gislene, e eu fiquei observando, né, a dificuldade, como doeu para ela. Mas como ela também aceitou a situação e de maneira inteligente ela conseguiu passar por aquele momento. Segundo item, embora reconhecesse que vivia um período de amargura, Noemi não era amarga, como fica evidente pela reação de Ruth. Um outro aspecto difícil, porque às vezes a dor, né, ela bota a pessoa para baixo de tal forma que ela se torna uma pessoa amarga, ela começa a questionar a Deus e, sabe, uma situação difícil. Depois de muita discussão franca acerca da realidade, Ruth ainda assim quis ficar com Noemi, sujeitando-se a viver em uma cultura estrangeira para poder estar com a sogra. Observe que aqui a gente constata que, embora estivesse acontecendo situações difíceis na vida de Noemi, ela era ainda uma pessoa que não estava a dificuldade, né, o reconhecimento da soberania de Deus em sua vida estava mantendo ela ainda como uma pessoa que alguém gostaria de estar junto dela. Foi o caso de Ruth, que quis estar. Por palavras e ações, Noemi, apesar de estar habitando em terra estranha, continuou servindo ao Senhor. E isso foi de tal modo enraizado no coração de Ruth, que já não fazia sentido continuar em terra pagã e casar-se com uma moabita que a fizesse retornar à sua antiga religião. Você sabe que os amonitas, os moabitas, eles eram uma religião pagã, adoravam deuses, faziam sacrifícios. E uma coisa bonita que aconteceu aqui, que a gente percebe aqui na vida de Noemi, é que, embora em meio a tanta luta, tanta dificuldade, ela continuou adorando a Deus, continuou a falar do amor de Deus, a confiar na providência de Deus, que conquistou o coração de sua nora, de Ruth, a ponto dessa nora abandonar a família dela, a religião dela, e segui-la. Que testemunho poderoso em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade. Isso me ensina que nos momentos de provações, nos momentos de dor que nós estamos passando, ainda assim temos a oportunidade de honrar e glorificar o nome de Deus, reconhecendo a soberania dele. O pastor Ivo falou, né, uma das primeiras pregações que eu assisti aqui na sala foi a do pastor Ivo. O pastor Ivo falou da soberania de Deus, da luta que ele tem, né, das orações que ele tem com a sua esposa. O pastor Wagner também conta essa experiência da luta que ele tem,
né? A sua esposa tem orado muito, a irmã Ana, as dores que ela sente, pastor Ivo, de igual forma. E a gente vê a irmã, outro dia, eu fiquei emocionado com a irmã Ana, num dia que foi feita uma homenagem para o pastor Wagner, por conta do aniversário dele, e a fala da irmã Ana me emocionou muito. Uma mulher de Deus, com toda a luta que ela tem, com as dores que ela passa, glorificar o nome de Deus é um milagre, é uma bênção. E esse tipo de atitude, né, glorifica o nome de Deus e conquista almas para o reino de Deus. A gente acaba percebendo, né, que, independente da circunstância, é possível adorar ao Senhor e esperar no Senhor. E nesses tempos em que as pessoas, nesses tempos em que muitas famílias estão passando por dificuldade, acreditar na soberania de Deus e esperar em Deus é a melhor opção que nós podemos ter. Eu sei, eu costumo dizer aqui algumas vezes, com alguns problemas que eu enfrento, que algumas pessoas me procuram, né? E que a gente acaba dando uma orientação. De vez em quando eu falo assim, pimenta no olho do outro não arde. Né? A dor, né? A gente imagina, por exemplo, eu imaginei a dor que Semei sentiu com a perda do seu filho, que, por sinal, né, cresceu junto com o meu. Foram contemporâneos lá no IAN, e Semei foi contemporâneo meu, eu vi ele ali no IAN, e eu acompanhei o crescimento, né, do filho dele, rapaz. E mesmo assim, eu não consegui, né, logicamente, sentir a mesma dor que ele sentiu, eu imaginei como foi. Mas Semei, a exemplo de Noemi, né, desculpa, pastor Semei, não combinei nada contigo, mas a exemplo de Noemi, ele deu o testemunho dele foi poderoso na vida, e muitas pessoas sentiram, né, se identificaram com ele e passaram por esse momento glorificando a Deus. Conforme o pastor Ivo falou, né, entendendo e aceitando a soberania de Deus. Eu costumo dizer, em alguns momentos aqui na minha igreja, que quando uma pessoa toma a decisão de entregar o coração para Deus, como Paulo fez, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando uma pessoa toma essa decisão, e olha que Paulo também ele passou por maus bocados, né? Naufrágios, apedrejamento, cobra picou ele, preso o tempo todo, né? E aí ele teve a condição, né? A fé suficiente, ele confiava na soberania de Deus, né? E foi para o seu último momento ali, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí eu costumo dizer aqui na minha igreja o seguinte: se Deus não atender a sua oração aqui, ele vai atender no dia que voltar, na ressurreição, na volta dele, sabe? Se Deus não atender, não te curar, não curar a pessoa pela qual você está orando, se Deus não resolver o seu problema aqui, se porventura eu e você formos para o pó, ele vai cumprir a promessa. Porque, em última instância, a promessa de Deus para mim, para você e para os nossos entes queridos, aqueles a quem nós amamos, em última instância, a promessa de Deus é de nos dar uma vida eterna. Ele diz lá em, né, São João, capítulo 11, 25 e 26, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E essa é a confiança e essa é a soberania que algumas pessoas que têm uma comunhão, né, que o Espírito Santo tem trabalhado fortemente na vida dele, têm demonstrado, têm dado esse testemunho poderoso e tem fortalecido. Lendo o Grande Conflito, eu não lembro agora em que capítulo foi, ou se foi em outro livro do Espírito e Profecia, em que dizia, né, na igreja primitiva, quando os cristãos eram perseguidos, eles perdiam seus entes queridos também, alguns eram sacados das suas famílias,
né? Eram levados para o Coliseu, para a morte, e eles cantavam, e a frase que me veio à mente, né, foi, o sangue deles era semente, né? O sangue era semente. Em meio à dor, eles conseguiam, né, confiar em Deus, na soberania do Senhor, e viver, manter essa fé em meio à circunstância. E isso fazia com que as pessoas aceitassem a Cristo. Esse é um testemunho por demais poderoso. Louvado seja o Senhor para aquele que tem essa fé, para aquele que, em meio a circunstâncias difíceis, mantém a sua fé no Senhor Jesus. Então, Ruth tomou a decisão de seguir a sua sogra. Noemi recebera alguns golpes duros, mas ela mesma não endurecera. Ela permanecia amorosa, ela se preocupava com as suas noras, ela se preocupava com elas. Aí a gente conhece a célebre palavra que Ruth disse no capítulo 1, verso 16 e 17, né? A expressão de sua lealdade a Noemi. Ela respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nossa, que expressão de lealdade. Que reconhecimento. Ela abraçou o Deus de Noemi com toda a força do seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida. Com toda a sua vida. Não me instes. A resposta de Ruth se destacou como uma nota tônica de todo o livro. Não é simplesmente um amor de Ruth por sua sogra que a levou a se apegar a ela. Ruth se deu conta de que era a fé de Noemi que a tornara uma mulher notável, uma mulher especial, uma mulher diferenciada, como muitas mulheres de fé que nós temos aqui na nossa sala. Ruth, com determinação, decidiu-se pelo Deus verdadeiro. Ela disse: o teu Deus é o meu Deus. É difícil encontrar declaração mais sublime de amor e devoção. É muito difícil. O teu Deus é o meu Deus. O único conhecimento do verdadeiro Deus que Ruth possuía era o que ela havia testemunhado na vida de Noemi e dos demais membros de sua família. Ela vivia numa nação estrangeira, numa nação idólatra. E hoje não está muito diferente. Essa semana eu encontrei uma pessoa que eu fiquei bobo, disse, nunca leu a Bíblia, né? Não conhecia, ela falou abertamente que não conhecia Jesus. Eu falei para ela: você quer conhecer Jesus? Eu quero te dar essa oportunidade. E aí a gente está aguardando, ela ficou de entrar em contato comigo. Estou aguardando ela entrar em contato comigo para conhecer o Senhor Jesus. Tem gente que não conhece, tem gente que vive só para o mundo e que, para conhecer a Deus, eles têm que olhar para nós. E se nós não tivermos fé suficiente, se nós não confiarmos o suficiente na soberania de Deus para a nossa vida, nós não conseguiremos despertar nessas pessoas o desejo de conhecer. Eu quero conhecer esse Deus. Como é que uma pessoa, numa dificuldade dessa, continua adorando o Senhor? E o sangue que era derramado era semente. Como é que uma pessoa continua adorando o Senhor? Como pode? A nossa vida, o nosso testemunho, o pastor Wagner tem, né, nas atividades aí que nós temos trabalhado, né, ligar para as pessoas, orar com elas, falar do amor de Deus, aproveitar as oportunidades, pedir a unção do Santo Espírito a cada dia para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus e pessoas venham conhecer o nosso Deus, o Deus que nós professamos, o Deus a quem aguardamos, o Deus em que esperamos viver por toda a eternidade, não só nós, mas com todos aqueles que nós amamos e intercedemos. Nós precisamos pedir forças, a unção do Santo Espírito para ter a coragem necessária de viver uma vida
que honre e glorifique o nome de Deus. Pode não ser fácil, porque o inimigo ele vai procurar te abater, vai procurar nos abater. Eu, quando falo do inimigo procurar nos abater, procurar nos desviar dos caminhos do Senhor, eu lembro, todo mundo, pelo menos se não todos, pelo menos a maioria aqui conhece a situação, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, o que Satanás fez para fazer com que Jó blasfemasse de Deus, para que Jó negasse o nome de Deus. Mas nós conhecemos a história, Jó permaneceu firme ali. E é isso que Deus espera de mim, de você, nesses tempos difíceis de pandemia, nesses tempos, nesses últimos dias da história da humanidade. Esta é a maneira pela qual Deus sempre se revela aos seres humanos, mediante a demonstração do poder de seu amor, operando na vida de pecadores arrependidos e transformados. É só pelo poder do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos clamar ao Espírito Santo. O poder transformador do amor divino é o melhor argumento em favor da verdade. Eu vou repetir. O poder transformador do amor divino é o melhor argumento em favor da verdade. É o melhor argumento. Sem ele, a religião não passa de bronze que soa ou símbolo que retine. Terceiro, Deus havia levado o marido de Noemi e seus 2 filhos. Não é assim? Não foi essa a circunstância? A esperança de uma vida agradável se desfez. Quantos sonhos desfeitos? Quantos sonhos desfeitos? É o filho que estava fazendo medicina, como aconteceu o outro dia aqui, jovem, fazendo medicina, pouco tempo para se formar. Aconteceu lá numa cidade onde fui pastor, Lagoa dos Gatos. Os planos, tudo organizado. E daqui a pouco o rapaz descansou. A esperança de uma vida agradável se desfez. Tudo que conhecia sobre Deus de Israel, Ruth aprendeu observando a fé de Noemi com relação a ele após a morte do marido e dos filhos. A perseverança de Noemi em se manter nos caminhos do Senhor, quem sabe até em algum momento questionando a Deus, mas adorando a Deus, fez, né? Isso foi suficiente para Ruth reconhecer que o Deus de Noemi poderia ser o seu Deus também. Extraordinário. A reação de Noemi à tragédia despertou na jovem gentia o desejo de conhecer a Deus. Isso é extraordinário. Eu quando o pastor Semei deu testemunho, eu falo dele porque foi um testemunho recente, o pastor Gondinha, a irmã Verinha, quando eles deram o testemunho dele, com a perda da mãe, depois do sobrinho, no caso, né, de pastor, né, de Verinha e de pastor Gondinho, do filho do Semei, extraordinário, né, a maneira como eles glorificaram o nome de Deus, louvado seja o Senhor. Eu não estou falando para a honra e glória deles, não. Eu estou falando para que a gente possa, de alguma forma, ser preenchido e acalentados num momento de dificuldade que você, minha querida irmã, meu querido irmão, está passando agora. Eu fico ali olhando os pedidos de oração, né? Esse pastor, meu amigo nosso aqui, é dessa nossa associação aqui, eu preciso fugir o nome dele aqui agora, 9 pessoas da sua família, é muita dor. E só Deus para sustentar uma pessoa dessa. E só Deus para usar uma pessoa como eles para dizer para a gente assim, olha, Deus existe, porque a pessoa se manter de pé e ainda falar, né, glorificar o nome de Deus, aceitar a soberania de Deus, realmente Deus existe. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer. O discípulo do amor escreveu: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O desafio, então, é viver o que se diz. Eu sou cristão, eu sigo a Jesus, ou eu entreguei a minha vida para Jesus. Esse é o desafio. Ruth amou porque Noemi amou primeiro, não é? Então, os nossos filhos, eles vão amar a Deus se nós amarmos a Deus primeiro, com toda a força do nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, se nós amarmos.
E nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Aí superabundou a graça, né? A misericórdia. Nas minhas orações, de vez em quando, eu digo assim, ó, o Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou. A cada um de nós que estamos aqui na sala 57, a você que está me ouvindo aqui no YouTube, eu estou olhando aqui, nós temos mais ou menos 5.000, estou olhando aqui do meu lado, 5.000 pessoas, 5.200 pessoas logadas. A você que está me ouvindo no YouTube, Deus lhe trouxe aqui, o Espírito Santo lhe trouxe aqui, porque Ele quer se revelar para você, Ele quer tomar a sua vida, Ele quer que você confie na soberania dEle, Ele deseja que você, em meio às circunstâncias difíceis que você está vivendo, que você confie nele, porque a promessa que Ele faz, que o Senhor Jesus fez, é para a vida eterna. Essa promessa, de repente, pode não ser aqui, para esse momento, para esse mundo agora. Não. É para a vida eterna. A promessa é para a ressurreição. Essa é a promessa que Jesus faz. Eu tenho no meu coração, minha mãe foi uma mulher fiel a Deus também. Eu lembro como hoje. Minha mãe morreu, minha mãe descansou numa quinta-feira. Eu estava no hospital, na UTI, aguardando ali, numa sala do lado, esperando, quando eu ouvi a minha mãe subir para a sala de cirurgia e depois eu recebi a notícia. Quando foi no pôr do sol da sexta-feira, eu estava sepultando mamãe e nós estávamos cantando o hino do pôr do sol, recebendo o sábado e sepultando mamãe. Eu tenho certeza que no dia que eu orei lá, na hora, no leito de mamãe, o meu desejo é que Deus a ressuscitasse, levantasse ela daquele leito. Mas Deus não atendeu a minha oração. Deus permitiu que ela descansasse. E eu tenho certeza que eu vou ver, estou lutando, batalhando para isso. Tenho certeza que vou ver minha mãe no dia da volta do meu Salvador. E aí nós estaremos vivendo por toda a eternidade. Eu também costumo dizer aqui, nos meus sermões aqui na igreja, eu digo, eu e minha casa, eu e minha esposa, e meus filhos, e minhas noras, e meu neto, nós vamos para o céu. Nós vamos viver eternamente com Jesus. A promessa dele pode ser que, o que eu peço para ele pode ser que não aconteça aqui agora, mas a promessa da ressurreição, essa vai acontecer, porque ele cumpre o que ele promete. Ele cumpre o que ele promete. E nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. E ele vai cumprir, ele vai realizar o que promete porque ele nos ama. A mim e a você. O amor de Deus não é para ser falado, é para ser vivido. E não vem de nós, é um dom de Deus. Por isso, clame, peça para o fogo do Espírito Santo refrigerar, para o fogo do Espírito Santo purificar a mim e a você, transformar a nossa vida. Quando eu coloquei esse texto aqui, eu falei assim, eu lembrei de uma música do pastor Luiz Cláudio, Fogo Refinador. É uma música linda. Eu quero ouvir ela com vocês aqui. Eu espero que o som esteja bom aí para vocês. Tá ótimo, pastor. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem qual bronze ou como a prata, como ouro impuro, então todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser,
refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo. Se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Como termina a história de Noemi? Termina com Noemi segurando o bebê de Ruth no colo. Deus estava reunindo os personagens e combinando as linhagens das quais nasceria seu filho. E a fiel Noemi era importante para o plano dele. Graças ao comportamento de Noemi, o nome de Ruth aparece na genealogia de Jesus. Quando a vida se tornou amarga, Noemi teve de escolher entre também se tornar amarga e confiar em Deus. Ela fez a escolha certa. A sua atitude atraiu outras pessoas a Deus. Algumas vezes, Deus permite que situações difíceis aconteçam para nos salvar e para salvar pessoas. Por isso, nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Ele sabe, seja qual for a circunstância, o que é melhor para mim e para você. E é isso que eu quero deixar aqui para todos nós. Confia no Senhor. Espera nele, que ele vai voltar. Ele vai voltar e vai nos levar. Se estivermos no pó, ele vai nos ressuscitar. Se estivermos vivos, eu acredito que vai ser na nossa geração, ele vai nos transformar e vai nos levar para o céu, para passar 1000 anos com ele e depois nos trazer de volta para esta terra transformada. Aqui vai ser o centro do universo. Eu comecei falando da irmã Nice e termino falando dela também. Fiquei emocionado. Quando eu cheguei, fui para visitar, oferecer os meus sentimentos para ela. Eu não consegui falar nada. Ela estava de cabeça baixa, ela levantou a cabeça, olhou para mim e disse: "Ô, pastor", com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: "Ô, pastor, Deus atendeu muitas das minhas orações.
Muitas, pastor. Eu tenho a alegria de ver Deus operar. Deus operou muitos milagres na minha vida. Mas a oração de restaurar a saúde da minha filha, Deus não atendeu, pastor. Deus não atendeu a oração. Louvado seja o nome de Deus. Eu chorei na hora, irmãos, por causa da fé da minha irmã, da nossa irmã. E eu peço a Deus que o Espírito Santo ilumine a minha, a sua, a nossa vida. E você que está aqui no Zoom, na sala do Zoom, na sala 57, que é uma bênção de Deus. Louvado seja Deus. Deus levantou o pastor Wagner, que o Senhor o restaure logo para ele voltar, porque a sala, o pastor Adevaldo, o pastor Fernando, né, a gente tenta fazer como ele, mas a gente não consegue. Que Deus o traga logo para estar dirigindo a sala para nós, restaurando a saúde dele. Deus o inspirou e o iluminou para que ele pudesse levantar, iniciar esse movimento. E eu creio que esse movimento vai crescer. E nós vamos aprender a conviver num relacionamento de amor profundo com o Espírito Santo, com Jesus, que o Espírito Santo nos conduz a Jesus. Vamos aprender a viver e vamos aprender também a aceitar a soberania de Deus nos momentos difíceis da nossa vida. E aí nós testemunharemos para aqueles que nos assistem que existe um Deus que vai voltar e que vai nos levar para vivermos eternamente com Ele. Esse é o meu desejo, eu sei que é o seu desejo também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Adevaldo, é contigo. Amém, pastor. Como diz o pastor Wagner, eita glória, hein? Eita glória, bênção, né? Bênção. Obrigado, pastor, pela belíssima mensagem, né? De fato, tomar decisões em momentos difíceis nunca foi fácil. Não foi fácil para os personagens bíblicos, né? Até Jesus, né, pastor? Até Jesus no Getsemane, né? Diz a Bíblia que ele diz assim, a minha alma estava triste até a morte, né? Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Então, não é fácil, decisões difíceis, em momentos complexos. E obrigado aí, mostrando para a gente que as nossas decisões, por mais amargas, em situações amargas, né? A gente precisa